Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a tia Anne, tô aqui para mais uma lição. Hoje nós iremos aprender a lição número 7. Eu sou a igreja e mais. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu quero fazer uma oração. Eu fecho meu olho e oro aqui, você fecha seu olho e ora aí junto comigo, combinado? Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um domingo. Obrigada pela tua palavra, pelo teu amor. Senhor, abra o nosso entendimento nesta manhã, que a tua palavra encontre terreno fértil em nossos corações, que possamos ser transformados por ela. Neste momento, te pedimos que leve cativo os nossos pensamentos, Pai. Fale conosco. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre igreja. E aí? Quando eu digo igreja, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? O que você entende por igreja? Ah, tia Anne, a igreja é aquele prédio bem bonito que eu e a minha família vamos todos domingo. Será que a igreja é só um prédio bonito? Será que a igreja é só aquela construção mesmo? Não é não. A igreja foi pensada, foi programada pelo próprio Deus. Deus desejou a igreja para que ele pudesse morar entre os homens. Olha que maravilhoso, Deus desejou morar entre nós, ter um lugar para nós irmos adorá-lo. Isso foi sonhado, foi planejado por Deus. Então a igreja é a casa de Deus. A igreja é o lugar onde ele fez para que ele pudesse habitar entre nós. Que coisa maravilhosa, não é? Por isso que a nossa meditação hoje, o nosso versículo-chave para meditar, olha que legal. Tá lá em Salmos 122, no verso 1, e diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que delícia, que alegria poderíamos à casa do Senhor adorá-lo, louvá-lo, orar junto com os nossos irmãos, aprendermos mais da palavra dele. Isso realmente é um presente de Deus para nós. E nesses últimos dias nós estamos sentindo tanta falta de estarmos juntos, não é verdade? Bom, a igreja de Jesus Cristo é uma igreja universal. Por que ela é uma igreja universal, tia Anne? Porque ela é uma igreja que abrange o mundo todo, todas as pessoas do mundo. Ela é uma igreja que não é formada só por brasileiros ou só por norte-americanos, argentinos, chineses, africanos. Não, ela é formada por todos, ela é universal, o mundo todo. Independente do país onde você nasceu, se você aceitou Jesus como seu Salvador, você faz parte dessa igreja de Jesus Cristo, essa igreja universal. Mas essa igreja, nós só iremos estar juntos, né? Lá no céu, quando Jesus vier nos buscarmos. Por enquanto, nós temos a nossa igreja local, que é a igreja onde nós servimos a Deus, né? O local onde nós vamos cultuar, vamos adorar. Essa igreja que nós vamos, a nossa igreja, a Assembleia de Deus lá da Central, é a nossa igreja local. Nós não podemos confundir ela com a igreja de Jesus, que é a igreja universal do mundo todo, né? Ah, então é errado dizer que ela é igreja? Não, é correto também. Porém, ela é a nossa igreja local. Essa igreja universal, nós só iremos estarmos juntos dela quando Jesus voltar, certo, crianças? Por enquanto, nós iremos cultuar a Deus na nossa igreja local. Por isso... Ah, mas ela também é a casa de Deus, hein? Não se esqueçam, também é a casa de Deus. Bom, se eu sou a igreja, por que eu tenho que ir naquele templo? Por que eu tenho que ir à igreja, né? Por que, tia Anne? Se eu também sou a igreja. Se eu posso falar com Deus aonde eu estiver, eu não posso cultuar da minha casa? Sim, pode. Porém, tem um porém aí, crianças. Quando nós estamos unidos na igreja, nós somos fortalecidos, nós somos mais fortes, a nossa oração é mais forte, a nossa oração faz mais barulho no céu.
E lá nós podemos aprender mais da palavra de Deus, nós podemos servir a Deus, não é mesmo? Na igreja a gente pode servir a Deus em vários ministérios diferentes. Por exemplo, eu sirvo a Deus na igreja ensinando na escola dominical. Meu esposo, por exemplo, ele serve a Deus lá no Ministério de Louvor tocando bateria. Existem outros que servem a Deus, né, pregando a palavra, ensinando a palavra de Deus. E é na igreja onde nós podemos servir a Deus de várias maneiras diferentes. Por isso é tão importante nós fazermos parte do corpo de Cristo, nós participarmos da igreja, nós irmos no templo, orarmos juntos, louvarmos, aprender a palavra de Deus juntos. Isso é muito importante, crianças, para que nós possamos ser fortes, fortalecidos em tempos tão difíceis. Bom, a igreja, na Bíblia, existem vários símbolos. Talvez alguns vocês conheçam e outros não. Por exemplo, acabei de citar aqui, né? É tão importante fazermos parte do corpo de Cristo, porque a igreja é simbolizada na Bíblia também pelo corpo de Cristo, onde o cabeça é o próprio Jesus. Vocês já ouviram também dizer que nós somos parte do seu rebanho e ele é o nosso pastor? Ele será o nosso grande pastor na nossa igreja universal quando formos para o céu. Então, nós fazemos parte de um rebanho. Quando a gente ouvir a Bíblia dizendo também, o seu rebanho é a igreja. Ou castiçal, onde ele é a própria coluna. E também família, não é mesmo? Nós não somos uma grande família, né? Tanto que a gente somos todos filhos do mesmo pai, certo? E temos por nosso irmão primogênito, nosso irmão mais velho, Jesus. Então, fazemos parte de uma mesma família. Todos esses simbolismos que a Bíblia nos traz é para ilustrar a igreja, né? Cada um deles diz sobre a igreja. Mas a Bíblia nos ensina também como uma igreja deve ser. Ela nos orienta como deve ser a igreja. Bom, ela nos diz aqui que nós devemos orarmos juntos, adorarmos juntos no templo, que nós devemos obedecer aos ensinamentos de Deus e obedecemos ao nosso pastor também. Bom, o nosso pastor, ele é responsável por cuidar da igreja junto com os presbíteros e os diáconos. Eles devem zelar pelos membros da igreja, pelo prédio, pelo local da igreja. Eles devem evangelizar, enviar missionários. Tudo isso a Bíblia nos orienta. Até, né, nós irmos morar lá naquela igreja de Jesus. Bom, as igrejas, elas são divididas por denominações. E o que é isso, tia Anne? As denominações são grupos de pessoas, né, que entendem a Bíblia de uma mesma maneira, que seguem a mesma doutrina, o mesmo conjunto de regras. Por isso vocês já ouviram falar, por exemplo, a nossa denominação é a Assembleia de Deus. Existem outras que são, por exemplo, batista, metodista, presbiteriana, né? São todas denominações diferentes, porque são pessoas que entendem a Bíblia de uma mesma maneira, né? Então, são essas denominações que nós temos. Porém, crianças, quando nós formos morar na Igreja Universal de Jesus Cristo, lá no céu, não vai ter nenhuma denominação. Lá no céu eu não vou ser Assembleia de Deus, lá no céu eu não vou ser batista, metodista, não vou ser nada disso. Seremos todos membros da Igreja de Jesus. Amém? Bom, então a gente tem que saber separar, certo? A igreja local, que é a nossa igreja, onde nós servimos e adoramos a Deus. A igreja de Jesus Cristo, que é a igreja universal, que nós iremos morar quando Ele vier nos buscar, todos aqueles que forem salvos por Ele, alcançados por Ele. Amém? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Gravem aí o versículo no coração de vocês, lá no Salmo 122, no verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que vocês possam sentir essa alegria de adorar a Deus lá na casa dele, de buscar a presença dele lá. Amém? Que vocês tenham uma semana abençoadíssima. Estou morrendo de saudade de vocês. Grande beijo. Tchau!